parte de cadastro, a gente tem aqui o plano de contas, que na verdade é um plano de contas contábil mesmo. Como eu expliquei já nas aulas anteriores, dentro do Toque Web, todas as movimentações econômicas, né, elas têm atrelada, ocorre de forma invisível ao usuário, né, na maioria dos casos, ocorre um lançamento contábil, né? Então, se eu fizer um pagamento, tem um lançamento contábil. Se eu fizer um recebimento, existe um lançamento contábil. Se eu fizer uma venda e faturar essa venda, vai ter um lançamento contábil. Se eu faço uma compra, né, registro, a parte financeira dessa compra, existe registro contábil. Então, boa parte das movimentações dentro do sistema existe um processo contábil acontecendo, e isso que a gente precisa entender. Bom, o plano de contas aqui no Toque Web, ele já vem incluído aqui um plano de contas modelo, né? Então, a empresa pode adequar esse plano de contas, mas a estrutura básica dele, praticamente, ela não precisa mexer, né? Porque todo plano de contas tem uma estrutura similar, parecida, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o plano de contas. A gente pode pesquisar qualquer conta, por exemplo, aqui, conta de vendas. Vamos ver o que, é que tem de vendas aqui. Vai aparecer um monte de contas que tem nome vendas no meio. Bom, essa é uma maneira de você pesquisar. Você pode pesquisar pela classificação, se você conhece a estrutura do plano de contas, você pode colocar parte da classificação, por exemplo, e eu vou listar aqui, por exemplo, todas as contas que tem 3.02, que é a classificação, é esse número que a gente chama de número estrutural, que é o número que organiza, na verdade, os níveis e subníveis das contas contábeis, né? Os grupos, subgrupos, pais e filhos. Então, essa estrutura, na verdade, em poucas ocasiões, eu imagino, a não ser tipo empresas que têm um perfil totalmente diferente, ela vai precisar mexer assim, na espinha dorsal do plano de contas. Ela pode precisar excluir uma conta, renomear uma conta, mas há que ter muito cuidado, principalmente se você for remover uma conta. Por quê? O sistema vem todo parametrizado, com contas que estão vinculadas lá nas configurações. Então, esses lançamentos contábeis, a gente pode manipular, ou seja, não é o sistema que diz que conta que vai lançar. É você que parametriza essas contas e o sistema vai lá e lança nas contas que você parametrizar. Então, isso já vem pronto para funcionar naquela questão, assim, conceito básico do que a gente entende e que é uma operação. Porém, a empresa pode ter situações, ela quer fazer uma gestão diferente, entendeu? Ela quer, de repente, contabilizar aquilo em uma outra conta, de outra forma, que ela imagina, né? A depender do processo dela. E ela pode alterar essas configurações. Inicialmente, quando a gente vai fazer um treinamento básico, a gente, nos treinamentos que a gente tem no GMAX, a gente não treina essa parte aqui, na verdade, na maior parte das vezes, né? Porque o usuário que não tem conhecimento contábil, fica um pouquinho difícil ele entender como é que isso aqui funciona, mas nós aqui estamos sendo preparados, ou seja, a gente está se preparando, na verdade, para orientar o nosso cliente. O nosso cliente pode ser um contador, pode ser um analista financeiro, pode ser um consultor financeiro, e pode ser uma pessoa simples que também não entenda nada. Então, a depender do perfil do usuário que a gente vai orientar, né, e também da nossa necessidade de uso do sistema, a gente aqui, na nossa plateia aqui, a gente tem pessoas, pelo menos da nossa equipe aqui, da área de contabilidade, e nós temos as pessoas da área de suporte, entendeu? Então, basicamente, o nosso público aqui, durante esses treinamentos, são essas pessoas que, na verdade, vão fazer parte do time que vai fazer todo o processo de orientação, implantação e suporte aos nossos futuros clientes. Então, a gente precisa entender o sistema como um todo, né? Pelo menos o que é que tem, o que não tem. É por isso que a gente está, na verdade,
batendo alguns pontos assim de forma até meio que minuciosa, né? Aqui é um filtro básico do plano de contas e a gente tem como você fazer outros filtros. Por exemplo, eu quero só contas do ativo. Eu mando pesquisar e virão contas apenas do grupo contábil do ativo. Quem não sabe contabilidade, talvez vai saber exatamente o que é conta do ativo, do passivo, etc. É o que eu também posso selecionar o tipo de conta sintética, que são as contas que não recebem lançamento, elas são apenas contas de agrupamentos, né? E a conta analítica, que são aquelas contas que efetivamente são utilizadas nos lançamentos. Então, uma conta analítica é aquela conta que é a conta de último nível, ou seja, é ela que recebe os lançamentos. A conta sintética, ela apenas tem a finalidade de agrupar para determinados relatórios. Então, por exemplo, eu tenho uma conta grupo de vendas, dentro desse grupo de vendas eu tenho subcontas. Eu tenho vendas de produto, vendas de serviço, eu tenho dedução de vendas, eu tenho tributos incidentes sobre vendas. Então, tem uma série de contas que faz parte do grupo de vendas. Eu tenho despesas, posso agrupar por despesas administrativas, despesas de vendas, despesas financeiras. São as divisões comuns dentro de um plano de contas contábil. E dentro de despesas administrativas, eu posso ter despesas gerais, eu posso ter despesas com pessoal, eu posso ter uma série de agrupamentos. Isso aí é meio que a estrutura básica é mais ou menos conhecida, mas aí o detalhamento em si, subdetalhes, isso é mais ou menos de acordo com o perfil da empresa. Então, a conta sintética, ela nunca vai poder receber um lançamento, o sistema não vai aceitar. É a conta analítica que você recebe o lançamento. Então, a estruturação do plano de contas, aqui no nosso caso, tem 5 níveis de contas. Então, cada pontinho desse aqui é o que a gente chama de nível. Se eu pegar essa conta aqui, por exemplo, eu tenho o nível 1, no primeiro ponto é o nível 1, no segundo ponto é o nível 2, no terceiro ponto é o nível 3, e assim sucessivamente. A gente tem, a princípio, 5 níveis. Eles não são rígidos, ou seja, não é obrigatório ter só os 5 níveis, porém, todos os relatórios que a gente tem feito atualmente, eles prevêem que tenha pelo menos os 5 níveis, né? Então, a gente está trabalhando em cima de relatórios, essa parte de classificação, ela é importante para você montar relatórios. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um relatório dinâmico utilizando essa estrutura de contas e subcontas. Eu posso fazer filtro também aqui pelo tipo da conta. Aliás, conta pai, ou seja, a conta pai, que a gente chama, na verdade, é aquela conta que tem subníveis, ou seja, dentro dessa conta eu tenho outros subníveis que a gente chama de contas filhas. Então, eu tenho o pai, né, que é a conta que está acima, e tenho as contas filhas, que são as contas que estão abaixo dela. Então, eu tenho um avô, o pai, o filho, o neto, o bisneto, e assim vai. Similar a uma árvore genealógica, né? Então, esses níveis, na verdade, isso aí. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui conta pai, por exemplo, se eu apagar aqui, por exemplo, esses filtros, remover aqui, e vou trazer só contas do grupo de receitas, ou seja, cujo pai é essa conta receitas. Aqui eu vieram 2 contas. Se eu pedir, por exemplo, custos e despesas, aí vieram mais algumas contas. Então, posso fazer, né? Aqui eu tenho a opção de baixar esse plano de contas em Excel. E para incluir uma conta, a gente procurou otimizar bastante isso aqui, né? Que é o seguinte: você vai incluir uma conta, o sistema já herda. Por exemplo, eu cliquei na conta de despesas operacionais. Então, se eu cliquei em cima dessa conta, ele entende que eu estou querendo criar uma conta filha dela, já que ela já é uma conta sintética. Então, ele já traz para mim a conta pai, a própria conta que eu criei, a classificação
se você observar que ele já derivou automaticamente, trouxe aqui uma descrição, na verdade aqui você vai e modifica para o que você quer. Já trouxe um código e etc. O tipo da conta espera. Então, quando você faz isso aqui, basicamente você vai mudar apenas a descrição. E o sistema já vai alocar dentro da conta que eu criei. Então, por exemplo, eu criei nessa conta CV 402. Então, ele já diz, olha, então você está querendo criar uma conta dentro do grupo 4.02, o próximo nível, ou seja, a próxima conta dentro dessa categoria, ela tem que ser a 05, porque provavelmente já vai existir a 01 até a 04, então a próxima é 05. E aqui eu dou um nome e posso já salvar essa conta. Então, é um processo bem otimizado. Eu posso alterar essa conta, né? Aqui eu vejo, você vê que a página é diferente, né? Quando você incluir, ela vamos dizer assim, os dados são menos, né? Justamente a ideia aqui é otimizar a pessoa que não entende nada, facilitar a criação de uma conta, né? E depois na edição você tem todos os dados daquela conta para que, ou seja, para que você confira, porque quando você vai incluir o sistema, aplica alguns dados default, ou seja, dados padrões, mas de repente aquele padrão não é o que você quer, ou seja, não é o que você deseja. Então você vai lá, depois de criar a conta, você edita e confere para ver se tem alguma coisa que você queira alterar. Via de regra, o sistema vai criar já com os dados que são mais usuais. Então, a criação de uma conta aqui é bem tranquilo. Então, a gente tem aqui uma opção para desativar essa conta, ativar e desativar. O que é isso? A gente está criando aqui agora no Toque Web o módulo de orçamento empresarial. Então, orçamento empresarial, o que é? Uma empresa, as empresas de médio e grande porte para cima, geralmente elas trabalham com planejamento orçamentário. O que é isso? Ela projeta todos os seus custos para os exercícios futuros, geralmente no mínimo o exercício seguinte. Então, a gente está aqui agora, por exemplo, a gente está em outubro, as empresas que têm esse trabalho, que fazem esse trabalho, estão agora planejando o ano 2021. Então, essas empresas, elas querem saber o possível resultado de 2021, já estando em 2020, antes de acabar 2020. E aí ela vai lá e projeta qual vai ser os custos dela, ela já tem lá uma folha de pagamento, ela já tem lá uma previsão de vendas, ela já tem lá uma previsão de reajustes de custos que ela vai ter, como aluguel, como salários, entendeu? Elas fazem esses cálculos e vai fazendo um plano e dizendo, olha, a empresa quer vender X no próximo ano. Faz lá o plano de vendas, mês a mês, diz a quantidade de produto. Na verdade, o plano empresarial se torna, na verdade, uma meta, um objetivo a ser atingido. Então, a empresa não vai planejar, provavelmente não planejaria operar no prejuízo, né? A meta dela é operar para gerar resultado positivo. Então, assim, ela vai fazer um planejamento de forma que no final do ano, aquele exercício, ela obtenha resultado positivo. Então, acaba que esse plano vira uma sequência de metas, ou seja, uma série de metas. Ela vai ter uma previsão de vendas que se torna a meta de vendas. Ela vai ter uma previsão de custos que se torna a meta de custos. Então, essas empresas que têm esse perfil, né, elas fazem todo esse planejamento. Então, esse ativar e desativar aqui, na verdade, é você dizer para o sistema que em determinada conta você não quer, que na hora de gerar, a forma que depois eu vou explicar isso, talvez em outra oportunidade, a forma de você gerar o orçamento dentro do Toque Web é uma forma que, se você tiver com todas as contas ativas, todas as contas ativas, o sistema vai incluir no orçamento. Você vai lá depois e coloca somente os valores que você prevê. Então, se você não quiser que determinadas contas que você não vai utilizar participe do orçamento, você pode desativar, porque de repente o plano de contas aqui tem muitas contas que a empresa não utiliza. Então,
A ideia do ativar ou desativar, você ativa e desativa o plano de contas. Então, o ativar e desativar é para isso. Aqui é para excluir a conta e aqui é para ver os lançamentos da conta. Na verdade, isso aqui não está implementado, ele não está implementado.